Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Tudo bem? Bom dia. Amados, hoje inicio aqui a 11ª edição do The Revelation for the Evolution, né? E nesse ano vamos tratar do texto do Êxodo 14 em comparação com Gênesis 1, né? Antes disso, vamos fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, glórias a Ti, porque és um Pai que nos quer muito bem e que nos ama muito. E quão bom, agradável, suave é o Teu amor por nós, o Teu cuidado, o Teu carinho. Sim, sempre cuidando dos Teus filhos, sempre os ajudando em todas as suas dificuldades. Glórias a Ti, que és fiel à Sua Escritura, que nos diz todo o cuidado que tem pelos Teus filhos, que não deixaria faltar nada, que daria proteção total, Deus. Glórias a Ti, que nos instrui a seguir um caminho em que somos cuidados por Ti. Glórias a Ti. Pai, sabemos que por falta de entendimento, ó Deus, o Teu povo padece. Por falta de estar contigo e compreender a Sua vontade, os Seus segredos. Por compreender os limites aos quais as Tuas ovelhas estarão seguras, ó Deus. Pai, venha a nós e revela, Senhor. Clamo em nome de Jesus. Envia Teu Santo Espírito sobre nós, para que saibamos a respeito da Tua vontade, daquilo que Tu tens para Teus filhos, das Suas sugestões, dos Seus cuidados, da Sua disciplina, da Sua conversa como um pai para um filho de 3, 4 anos, que com muito amor trata o seu filho, que nessa idade de 3 anos é muito ingênuo e imaturo, mas Tu, sabendo disso, o trata como se estivesse conversando mesmo com uma criança de 3, 4 anos, instruindo à mesma altura, com todo cuidado, com todo amor, com todo carinho. Sim, e fazendo parte da vida dessa criança, o agradando com histórias, com ludicidade, com brincadeiras, com alegria, e ao mesmo tempo falando a Tua verdade, cuidando, trilhando, passando sabedoria, Deus. Assim faça conosco, Deus. Que seja agradável o Seu ensinamento, que seja, Deus, a Tua presença em nós, nos ensinando de forma harmoniosa e agradável a seguir por caminhos seguros, Deus. Glórias a Ti. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Mas inicio aqui, né? Versículo 1, Êxodo 14. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar. Vocês acamparão. Sabemos que eles estavam fugindo, né? Ou seja,
Fugindo não, já estavam livres, estavam indo, caminhando no longo caminho que haveriam de seguir em direção à terra prometida, né? Estavam livres, né? Sabemos que nossa vida, depois da libertação, enfim, quando Cristo nos liberta, não acaba ali. Teremos que enfrentar um caminho, um longo caminho, um caminho de provações para nos firmar, para nos montar no padrão de Cristo, no padrão aceitável por Deus para habitar no reino celeste, né? Enfim, o que há de ser, né? Vamos ver aqui adiante. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Gente, lembra aí quando você, vamos supor, lembra quando você aceitou Cristo? Ou seja, quando você resolveu mudar de vida, resolveu se converter, né? E, enfim, normalmente se busca a igreja, né? Se torna um cristão, né? Ou seja, se voltam os olhos para as coisas de Deus, para a Sagrada Escritura, enfim, começam a caminhar com os irmãos. E nesse momento, vamos ler aqui, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra, certo? Vamos considerar que a terra é o seu coração, certo? A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Seu coração, quando você se converte, ele se torna algo que você ainda não está, ainda não está moldado. Algo ainda pronto para ser moldado, né? O que há em seu coração? A euforia para a busca do Senhor, ou seja, digamos que euforia assim, uma busca, mas sem saber aquilo, sem saber visualizar aquilo que se busca, se torna algo desconhecido e incerto pela busca do Senhor. Ou seja, você está buscando algo com muita euforia, mas não sabe o que é esse algo e não sabe como encontrar. Simplesmente busca e também não sabe os caminhos a se buscar. Simplesmente busca. Ou seja, havia trevas, havia uma escuridão sobre a face do abismo, sobre algo que você não conhece. E ao mesmo tempo, quando se há trevas, quando você não conhece aquilo, ao mesmo tempo há medo, muito medo. Inicia-se aí um processo de inseguranças, né? De muitos altos e baixos, de muitas incertezas. Você ainda está imaturo nesse caminho, né? Em comparação aqui com o versículo 2, olha. Diga aos, diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Heroto, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente desse lugar junto ao mar. Vocês acamparão. Veja, nessa ocasião eles estão lá, o povo de Israel. Pensa comigo, eles chegaram diante do mar, acampados. Muitos deles eu creio que se perguntam, mas é de agora, o que vamos fazer? Estamos aqui nesse mar, mas não temos barco, não temos nada. O que a gente vai fazer dentro desse mar? Não tem como atravessar. Na cabeça deles haveria muitas perguntas, que enfim viajavam em muitas respostas, mas todas incertas, todas sem conseguir palpar, como se fosse um mundo de incertezas, como se eles estivessem andando numa estrada em plena escuridão, sem saber qual passo, onde está
exatamente aí onde a gente se encontra, uma vez que iniciamos o caminho, né? Qual é o caminho? O caminho verdadeiro que nos leva a Cristo, a vida. Cristo, aquilo que Cristo nos ensinou. Esse é o caminho que iremos seguir agora. Versículo 3. Então o faraó dirá a respeito dos filhos de Israel. Estão desorientados na terra, presos no deserto. É o que Faraó diz a respeito, né? É que a face do mal diz a respeito. Daquele que inicia o caminho, né? Pensa, é uma presa fácil, né? Tá bobinho, olha. Tá com o coração vazio, né? Não tá ainda firmado, né? Da mesma forma, quando lá em Gênesis 3, né? Quando a serpente logra a mulher da igreja de Deus, né? Tenta enganar a igreja de Deus, engana a igreja de Deus, né? Como ela pega o estado da mulher, vê-se que naquela ocasião a mulher é muito imatura. Inclusive, ela nem sabia o mandamento de Deus. Deus havia falado a Adão, olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Enfim, a mulher estava achando que não era para comer a árvore do centro do jardim, que era a árvore da vida, né? Tanto é que iniciando esse caminho sem sabedoria, sem conhecimento, desorientados, presa fácil para a serpente. Enfim, né? Como a serpente enganou facinho, cara, né? Vamos lá, versículo 4. Eu vou endurecer o coração do faraó, para que persiga, aqui é o Senhor falando, né? Eu vou endurecer o coração do faraó, para que os persiga, e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Gente, a gente sabe muito bem que Cristo resgatará todos aqueles que o Senhor os confiou. Todos os filhos do Senhor Cristo os resgatará. Não ficará um para trás. Mas haverá de se ter uma caminhada, um longo caminho, de altos e baixos. Os filhos de Deus são perseguidos. São. Não tem outro caminho. Será esse um caminho de perseguição? E o faraó vai perseguir os filhos de Deus. Mas os filhos de Deus triunfarão na glória do Senhor. Porque ele mesmo fala, olha, e serei glorificado em faraó, em todos os seus exércitos. Por quê? O Senhor vai pegar esse aí que está lá na lama e vai levar, fazendo dele um poderoso guerreiro do seu exército. Eles assim o fizeram. Né? Ou seja, começaram a perseguir. Quando foi anunciado, endureceu o coração do faraó, né? Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Enfim, exatamente, foi despertar a perseguição, uma vez que, né, Cristo vos libertou. Esse é o caminho. Qual é o caminho? O caminho a qual a serpente vai atrás perseguindo, né? Não é à toa que a serpente quer abocanhar o calcanhar da mulher na igreja. Quem, quem para ela abocanhar o calcanhar, claro, ela está atrás da mulher, perseguindo a mulher, perseguindo a igreja, né?
Gênesis 1, 3, 5. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. Houve tarde, manhã, primeiro dia. Gente, quando você está no pecado, não tem luz, tem trevas. Quando você é liberto, uma vez, como diz a Escritura, uma vez que as trevas vão se dissipando, já é luz. Já é luz. E daí você tem discernimento. Começa a ser palpável para você o que é luz e o que é trevas. Não é? Então, você vai criando sabedoria. Você vai buscando o caminho da luz. Ou seja, veja, quando você está caminhando em direção ao sol, né? O que fica atrás de você é sombra, é trevas. E você vai olhando só para a direção do sol. Você vai tendo conhecimento do que é luz. Sim, claro, e vai discernir, separando o que é luz do que é trevas. Inicia-se um caminhar em que as trevas vão se dissipando, vão ficando para trás, pois já é luz. E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. De fato, vezes, gente, quantas vezes aparece a palavra todos, ó, levou consigo seu povo, seus carros, seu carro de guerra, para o próprio Faraó. O Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Enfim, toda a sua força, o mal vem com toda a sua força perseguir os filhos de Israel, a igreja. Entendeu? Porque qual é a razão do mal? Perseguir o bem. Então ele faz isso com primazia, porque é a única razão dele. Fazer mal àquele com bem. Então ele vem com tudo. Ele não dorme. Então o dia inteiro perseguindo. E de noite também. Enfim. Só que os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Enfim, o que significa? Ó, tereis aflições, meus filhos, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Fica sossegadinho, tá? A peleja já tá ganha. Tenha plena fé, os meus filhos. Eu não deixarei um para trás. Gênesis 1, 6, 8. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas de cima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento de céus. Houve tarde, manhã, segundo dia. Gente, sabemos aqui no início, né, que... Um instante. Sabemos aqui no início, olha. Gênesis 2.
Era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Quem estava lá? O Espírito de Deus, né? Sabemos que uma vez que aceitamos a Cristo, quem é que vem com nós nessa peleja? O Espírito Santo, o Auxiliador, aquele que Cristo deixou aqui. Então, ele vem nos auxiliar. Claro, nessa caminhada de altos e baixos, haverá momentos que somos inclinados para a carne, há momentos que somos inclinados para o Espírito. Até que um dia, depois de muita provação, o Espírito Santo vem habitar dentro da gente. Mas, enfim, até sermos selados pelo Espírito Santo, será em altos e baixos. Será uma luta incessante entre a carne e o Espírito Santo, para que nós não façamos a nossa própria vontade. Será uma luta incessante entre a carne e o Espírito. Então, veja bem. Deus disse, haja um firmamento no meio das águas. Separação entre as águas. E Deus fez um firmamento. Separação entre as águas de baixo do firmamento e as águas de cima do firmamento. E assim aconteceu. E chamou o firmamento de céus. Olha, vamos dizer, sabemos que nosso coração é terra, certo? É a nossa morada, o lugar onde a gente está aqui, morando. Ou seja, digamos, acampado, né? Nosso coração é nossa terra, tá? Mas enfim, é a nossa alma, está no nosso coração. Sabemos que somos corpo, alma e espírito. Nosso coração é alma, certo? É a terra. O que seria o espírito? É o ambiente espiritual, né? O ambiente espiritual, ora somos movidos pela carne, ora movidos pelo espírito, né? Então, como há uma luta incessante entre carne e espírito, aqui nos diz a respeito disso. Haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento, separação entre as águas debaixo do firmamento, a separação, e as águas de cima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento de céus. Gente, o ambiente espiritual que está em contato com nossa alma é o firmamento, tá? É o ambiente espiritual, chamado de céus, um ambiente mesmo, né? Que está em contato com a nossa terra, com o nosso coração. Isso se chama firmamento, ambiente espiritual. Separação de águas de cima, sabemos que o Espírito Santo, né, nos auxilia. Sabemos que a carne, que também está imersa no ambiente espiritual, briga com o Espírito Santo. Quando se diz que há divisão entre as águas de baixo e as águas de cima, se diz que elas não se combinam, que elas lutam o tempo todo, querendo, enfim, influenciar a minha alma, influenciar a minha terra. Elas estão envolvidas nesse ambiente espiritual, entende? Águas de cima, Espírito Santo, águas de baixo, carne. Tá. Então, aqui, só fazendo a ligação com o texto de Jesus 14, né? Diz aqui muito bem, que, ó, o mal vem com toda a tua força, mas, filhos, eu estou com vocês, deixa o Espírito Santo com vocês. Ficam firmes, tenham bom ânimo, tenham coragem, porque o Espírito Santo está com vocês. Assim como ele disse, buscai, acharei, batei, a porta vos será aberta, pedi e receberei. Se você pedir o Espírito Santo, o Pai vos dará. Filho, eu estou com vocês.
tenho coragem, eu venci o mundo. Enfim, começa assim a caminhada, né? Em que começa a se entender esse ambiente espiritual também, né? Que o mal nos persegue, mas a gente tem a força do bem a nosso favor. Como eu expliquei aqui, né? É um ambiente espiritual que envolve nosso coração. Né? Êxodo 14, versículo 9. Aqui. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Então, como pode-se ver aqui, Faraó os perseguia com toda a força. Como se pode ver aqui, tiveram muito medo. Como se pode ver aqui, clamaram ao Senhor. Como se pode ver aqui, clamaram como um filho: Pai, você não vai fazer nada? Daí sim, Deus age. Isso aqui nada mais é, gente, que a nossa vida sendo perseguida pelo mal, sendo provada. Quando a gente não tem mais força, a gente busca: Pai, poxa, você não vai fazer nada, você não está vendo? E você acha que como um pai, como se fosse um pai de uma criança de 2 anos, vendo chorar, você acha que ele não vai fazer nada? Ah, mas vai. Em correspondência aqui, Gênesis 1, 9 e 11. E Deus disse: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao juntamento de águas chamou mares. Ó, veja, águas de baixo, tá? Chamou de mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. Que seria isso? Como você pode ver, antes não tinha forma, a terra era vazia e sem forma. Agora pode-se ver, já tem uma porção seca, né? Ou seja, é palpável, tem forma, né? E houve o quê? Um distinguimento em terra e mar. Ou seja, a pessoa numa circunstância buscando Deus, ela está no caminho em que ela rejeita o que é mar, o que vem do mar, ou seja, das águas de baixo, a malignidade, né? Ela rejeita, uma vez que está buscando um caminho. Ou seja, sabemos que só tem 2 caminhos, o do mal e do bem.
uma vez que a pessoa está buscando, caminhando no caminho do bem, ela será aprovada, como se diz no texto acima. Por quê? Provado para aprovado, provado para ser aprovado. Sim, para dar forma a essa terra, para buscar o Pai, para receber a identidade de filho. Sim, o que se diz aqui? Que a terra produz a relva, ervas que dêem semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. Veja, era terra seca, né? Olha, não é o início de uma cadeia alimentar aqui, uma biosfera? Relva, ervas, árvores, enfim, né? Primeiro as galinhas, depois os arbustos, depois as árvores, né? Ó, que deem semente, deem frutos segundo a sua espécie. Ou seja, sabemos que no corpo de Cristo, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu dom, a sua função, todos são importantes. Porque ele falou aqui, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. O que é fruto? Se não fruto do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. Sim, o que Cristo, a primeira semente, a semente de mostarda não deixou? Nos deixou o Espírito Santo, que disse, se vos receber aquele que eu enviar, receberei a mim. Se a mim recebereis, receberei aquele que me enviou, receberei o Pai. Né? Enfim, ele nos deixa o Espírito Santo. Né? O fruto. A semente está lá. Cristo está no Espírito Santo. Entende? E assim, para que possamos dar posteridade a essa semente, recebendo o Espírito Santo, amando, espalhando amor, unindo. Né? E assim aconteceu. Só fazendo a conexão entre esses dois textos aqui, né? Êxodo 14 e Gênesis 1. De fato, gente, somos realmente, vamos criando forma, vamos criando a identidade de filho e pai, vamos sendo moldados pelos nossos freios, na dificuldade, na perseguição. O apóstolo Paulo mesmo diz, foi-me posto o espinho na carne, para que eu não me exultasse, para que eu permanecesse humilde. Qual é a característica de Cristo, que é filho de Deus? Senão a pequenez, a humildade, lavou o pé de todos, até aquele que o traiu. Ele é a menor das sementes, né? Ele nos ensinou a ser humildes, porque somos perseguidos, assim como o apóstolo Paulo falava que o mensageiro de Satanás o esbofeteava, né? E assim, Deus falou, Paulo, minha graça te basta. Ou seja, a graça de Deus, o Espírito Santo, a pertença de filho, ser chamado filho de Deus, a presença de Jesus na vida dele, era tudo o que ele precisava. Enfim, gente, né? Quando se diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, sendo humildes, é que recebemos a graça do Espírito Santo. Para sermos humildes, precisamos ser quebrantados, perseguidos, pisados, macerados, assim como a uva precisa ser pisada para produzir o vinho, nós precisamos ser pisados para que de nós possa, enfim,
ter a identidade de filhos de Deus. Versículo 12, verso 14. Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos aos egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Gente, o que o apóstolo Paulo diz? Morte para mim é lucro. Quando se morre em Cristo é lucro. O que Cristo falou naquela cruz? Pai, por que me abandonaste? Gente, quando a gente acha que está tudo perdido, quando a gente acha realmente que não temos mais força, porque Deus sabe exatamente até onde podemos resistir. Quando chegamos no nosso limite, Deus entra com o poder dele. Gênesis 1:12-13. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde, manhã e terceiro dia. Sim, quando chegamos no nosso limite, pronto, apertamos o gatilho para Deus agir. Sim, e Ele age, sim. Quando se diz que a terra produziu fruto, que Deus quer de nós que produzamos fruto. Mas, para produzir o vinho, a uva tem que ser pisada ao máximo. Sim, uma vez que foi pisada, claro, não tem por que pisar mais, aí se tira o pé de cima dela e ao alívio. Assim é o livramento, assim é a ação de Deus por diante. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará. No dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Gente, sabe quando chegamos agora, nós estamos realmente prostrados, não temos força para nada. Né? Deus nunca nos deixa só. Ele move o céu a nosso favor. Quando já não temos força, quando estamos prostrados como ovelhas caídas lá, Ele, o próprio Cristo, Ele coloca nós nos ombros e nos leva para casa. Né? Olha que consolo bom vindo de um Pai. Não tenha medo, fique firme, veja o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Não é que quando estamos realmente arrasados, o Senhor nos manda uma boa alma para, enfim, nos consolar, nos dar um abraço, nos dar uma palavra de ânimo, não é? E realmente nos levantar. Veja o que diz Gênesis 1:14-15. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para as estações, para os dias e anos, e sirvam de luzeiras no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Luzeiros, que haja luzeiros. Gente, o que diz a
a palavra a respeito de uma candeia, de uma lanterna. Ela não é feita para colocar debaixo da cama, para colocar no lugar alto, para iluminar toda a casa. Que Deus falou? Que haja luzeiros, que haja pessoas de sal e luzes diante dessas circunstâncias. No firmamento dos céus. Sim, firmamento, o próprio nome diz, no âmbito espiritual. Deus move o espiritual. Quem está no espiritual? O Espírito Santo. Não a carne, claro, mas aqui trata-se de Espírito Santo, né? Pois é um luzeiro, né? Olha, para fazer a separação entre o dia e a noite, para fazer nascer o amanhecer nesse dia, nessa noite de trevas, né? Para mudar o cenário, que sejam ele para sinais, para estações, para os dias, para os anos, ou seja, para o novo tempo que há de vir, para os ciclos novos que há de vir, que sejam ele para marcar o que? Um limiar nessa vida, entre uma vida antiga e uma vida nova. Todos nós precisamos passar por provações até o limite para sermos aprovados para um novo tempo, para uma nova fase, para um novo ciclo. Não é que um aluno ele só passa de ano após ser aprovado, mediante tantas provas, assim também somos. Só passamos de fase quando somos aprovados. Sim, como que somos aprovados, sendo provados até o limite que Deus entende que nós suportamos. Sirva de luzeiro no firmamento dos céus para iluminar a terra, o nosso coração, sim, a nossa alma, sim, Espírito Santo, nos ajudando nessa peleja. O Espírito Santo é só um, ele move todo o reino, todos os filhos dele, todo o corpo de Cristo, para ajudar um ao outro a ir caminhando, né? Sendo provados, aprovados. Isso é função da igreja, né? Ir caminhando rumo a um reino celestial. Versículo 15. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios, o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Gente, aqui sabe, disse muito bem o Senhor, Moisés, você tem autoridade,
faça isso e vai acontecer. Você tem autoridade. Veja, eu vou ler um texto aqui, Lucas 9, a partir do versículo 1. É o envio dos 12 apóstolos, ou seja, Cristo enviando a sua igreja. Né? Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Veja, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, quando ele envia por exemplo, apóstolo, aquele que está na caminhada há mais tempo, né? Ou seja, ele tem como alguém que já foi provado. Ele dá a fé, que é o poder de Deus, né? Sim, naturalmente tem-se autoridade, assim como era dado àqueles apóstolos, autoridade sobre todos os demônios para curar doenças, né? Também veio para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então, gente, isso significa a igreja de Cristo, entende? Porque somos aprovados, para que um dia possamos ser esse guerreiro que vai à frente, conduzindo, né, aqueles que estão atrás, como é no caso de Moisés, como é no caso de um apóstolo de Cristo, como é no caso de qualquer pessoa que, enfim, em nome de Jesus, movido pelo Espírito Santo, vai até a outra que está precisando de ajuda, e o consola, e o pega pela mão e o levanta. A pessoa está fazendo o papel de quem? Daquele que ao achar a ovelha perdida, machucada pelo lobo, a coloca no ombro e leva para casa. O céu se move a favor desse. Sim, você viu aqui, olha. Então o anjo de Deus, olha como é que o céu se move diante da autoridade de um filho de Deus, de um apóstolo, de um cristão, de um crente. Crente não é só acreditar, tá? Crente é viver como Cristo viveu. É ter credibilidade com Deus, ter crédito com Deus. É ter o Espírito Santo. Então, enfim, olha o que acontece quando um crente entra em ação. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e pôs atrás deles, e iam entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para todo o povo de Israel. Assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. O quê? Poder e autoridade sobre todos os demônios, sobre tudo aquilo que quer nos atacar. Ao crente verdadeiro, cheio do Espírito Santo, foi dado poder e autoridade sobre, enfim, para falar mal, fica quietinho aí, tá? Porque me foi dada autoridade, poder e autoridade pelo nome de Jesus. Sim, aquele que te venceu naquela cruz, me deu poder e autoridade, me enviou como apóstolo dele, me deu poder
e autoridade sobre você. E você fica quietinho aí. Você não vai se aproximar não. Porque aquele que me deu poder e autoridade te venceu. E você é um derrotado e você se prostra diante dele e obedece. Olha o que diz Gênesis 1, 16, 19. Deus fez os dois grandes luceiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E que Deus fez? Deus fez, o Criador. Ele criou dois grandes luceiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. O maior, claro, sendo de algo bom, sinônimo a bem, sinônimo a luz, claro que o poder todo, o poder maior é de Deus, né? É do bem. Claro, inclusive menor, ou seja, para governar as terras. Mas sabendo que Deus fez isso, então Deus tem autoridade sobre isso que ele criou. E fez também as estrelas, os anjos. Ou seja, o que é para governar a dia? Espírito Santo. Governar a noite? A carne. O mal, a essência do mal. Os anjos são, as estrelas são os anjos. Deus colocou no firmamento dos céus, no âmbito, firmamento dos céus, ou seja, no reino espiritual, no mundo espiritual, né? No âmbito espiritual, para iluminar a terra. Ou seja, ora somos conduzidos pelo Espírito Santo. Sim, se buscamos, ora somos conduzidos pela carne, se nos deixamos levar por ela. Ou seja, Deus colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e fazer separação entre luz e trevas. Enfim, é isso, né? Criou o âmbito espiritual, né? Para, enfim, influenciar o nosso coração, nossa alma, a terra, né? Ou seja, quando Deus fala, olha, eu te apresento a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva, meu filho. Quem te apresenta? O próprio Senhor. Filho, olha, conversa aqui um pouquinho com o bem. Conversa aqui um pouquinho com o mal. Agora, filho, eu te dou a sugestão. Você sabe o que é bem e o que é mal. Te dou a sugestão. Escolhe, pois, o bem para que viva. Porque se você escolher o mal, você vai morrer. Enfim, né? Cabe a nós escolhermos. Cabe a nós escutar os conselhos do Senhor, ouvir a voz do Senhor. Sabe que as ovelhas do Senhor escutam a voz dele. Entende? As ovelhas do Senhor sabem quem é o seu pastor. E quando ele chama, elas obedecem. Claro, aos filhos de Deus, sim, eles serão resgatados, ora outros serão resgatados. Agora os bastardos, esses vão, então, enfim, para o que lhe é cabido, né? Para a sepultura debaixo da terra, né? Ou seja, para o Hades, o reino infernal, né? Mundo infernal, na verdade. Não posso falar de reino, mundo infernal. Né? E Deus viu que isso era bom. Houve tarde, manhã, quarto dia. Enfim. Então, que designa bem, tá? Que o Senhor, Ele criou, enfim, algo muito mais poderoso para governar o dia e algo inferior para governar a noite. Sendo Ele que criou, Ele tem poder e autoridade sobre tudo, inclusive sobre as trevas, sobre o que diz ser mal. Claro, se Ele tem poder e autoridade, e se Ele quiser, Ele também nos comunica esse poder e autoridade, como foi feito a Moisés aqui,
também como Cristo faz aos seus apóstolos, aos seus discípulos, à sua igreja. Versículo 21, 2. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Comparação com Gênesis 1:21. Assim, Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Gente, aqui temos bem nitidamente, pelos termos, ou seja, estendendo a mão, Deus tem autoridade e poder, forte vento leste. Sabemos que um vento impetuoso, característico do Espírito Santo, soprou sobre o mar, né? Deus tem uma força, sabe que o Espírito Santo, digamos, é um Deus executivo, Deus que age, o poder de Deus, o mover de Deus. Essa característica se tem. Soprou toda aquela noite, ou seja, durante todo o período de trevas. Quem tem autoridade sobre o mar? O Senhor. Quem age fortemente. Enfim, podemos dizer sim que através do Espírito Santo, dominando o maligno, né? Dominando as forças do mal. O Senhor tem poder sobre o mar. O Senhor tem poder sobre o mal. Poder e autoridade. Ou seja, autoridade estendendo a mão. Poder forte, vento leve, fez com que as águas do mar se retirassem. Olha, o Senhor tem poder sobre o mal até das trevas. O Senhor é luz. Quando a luz vem, as trevas ficam quietinhas, se apagam, se emudecem. Ou seja, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca. E as águas foram divididas. Quando se diz que águas foram divididas, né? Lá temos as características do mar, que é um ambiente monstruoso, ou seja, onde age a monstruosidade. E também temos que água é uma característica do Espírito Santo. Sendo dividida, ou seja, vemos que só tem, pela dualidade bem e mal, só tem dois termos, ou bem ou mal. Então, águas boas e águas ruins. Águas boas e águas más. Agora sim, assim Deus criou as grandes criaturas marinhas. Sim, um ambiente monstruoso. E todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies. Ou seja, sabendo que tem água boa e água ruim, né? Então, também seres vivos bons e seres vivos ruins, segundo as suas espécies. E todas as aves, segundo as suas espécies. Aves, vamos supor, tem aves boas e aves ruins.
segundo suas espécies. Sabemos que as aves do céu pousam sobre os galhos, né? Ou seja, sobre os ramos da videira, né? Então realmente pousa. Sabemos que naquela ocasião em que Cristo recebe o Espírito Santo, no, no batismo dele, uma pomba vem sobre ele, né? Uma pomba é o sinal do Espírito Santo, né? Bem característico, né? Então aqui, olha, essa conexão no versículo 21 do Êxodo 14 com o versículo 21 Gênesis 1 nos mostra que Deus, o Criador, tem poder e domínio sobre tudo, inclusive sobre o mal em seu ambiente de trevas, entende? Versículo 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram com a muralha direita e esquerda deles. Ou seja, como se começa o caminho, realmente entrando no mar, entrando no ambiente monstruoso de trevas, e iremos ser perseguidos sim. É inevitável que tenhamos pedra de tropeço. No mundo tereis aflições. Sejam corajosos. Entre no mar, porque eu venci o mundo. Enfim, e as águas foram com a muralha direita e esquerda. Sabe, gente? E iremos, assim como diz, que a carne e o espírito lutam o tempo todo para que nós não façamos a nossa própria vontade. Isso quer dizer que a carne e o espírito não dão liga entre si, são divididos. Ora habita a carne em nosso coração, ora é o espírito. Ou seja, há um grande abismo que divide a carne e o espírito. Elas não têm liga de jeito nenhum, uma vez que eu sou movido pela carne, mas não tem uma fagulha de espírito dentro de mim. Uma vez que tal espírito, uma vez que as trevas vão se dissipando, já é luz, entende? Já é luz. E onde há luz, não há possibilidade de trevas. Ó, Gênesis 1, 22. E Deus abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares. Veja, sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares. E na terra multipliquem-se as aves. Olha, tem 3 ordenanças aqui. Sejam fecundos, multipliquem-se. Essa ordenança aqui, sempre que o Senhor renovava uma aliança com o seu povo, ele falava: olha, gente, vai para cima, tenha coragem, estou dando sandália nova para vocês, uma nova aliança das novas, vai para cima. Ou seja, sejam fecundos, sejam férteis, deem frutos, multipliquem-se, espalhe a minha semente, né? Ó, essa é sempre uma... Tenham vida, gente, tenham vida, tá? Outra ordenança. Encham as águas dos mares. Encham. Diferente de multipliquem. Encham as águas dos mares.
Sabemos que o mal, gente, ele é um só, ele é vazio. Você pode ver que todos aqueles que são característicos da carne são muito semelhantes. Tem o mesmo aspecto ali. Falam sempre da mesma coisa. Só murmuram. As obras deles são muito parecidas. Sua afeição é muito parecida. Ou seja, não há multiplicidade. Sabe-se que o ser vivo, quando se multiplica, ele vai criando seres vivos diferentes, um com características diferentes, entendeu? Ou seja, o mal não há possibilidade de haver prosperidade, posteridade. Ele é um só desde o princípio, ele tem a mesma cara. Já, ou seja, as aves, quando se multiplicam, as aves do bem, sabe? Quando se multiplica, viemos aqui para ser o quê? Sal e luz. O amor faz em nós o quê? Ele se aperfeiçoa em nós. O amor, ele se molda em nós. Ele cria uma afeição característica em nós. Sabemos que cada um temos dons diferentes. Sabemos que os filhos de Deus são ricamente individuais em suas características próprias. São ricos em características, cada um com seu dom, sabe? Cada um com sua forma de se alegar, enfim, de trazer luz, de ser sal, de ser agradável, entende? Por isso multiplique as aves, entende? Que o Espírito Santo em você aperfeiçoe aquilo que chamamos de amor. Ou seja, o Espírito Santo vai moldar você uma característica, um indivíduo único, entende? Assim como faz com cada um que é chamado ser filho de Deus, ser único, diferente de todos, tá? Coisa que difere do mal. O mal só tem um filho, um bastardo, o maligno. Ele, ele tem uma só fisionomia maligna, e todos aqueles que o servem são muito parecidos. São como zumbis. Tem características de zumbis. Não têm vida. Apresentam um aspecto mortífero. Versículo 23. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Ou seja, com toda a força dele. Ou seja, até o meio do mar. Sabemos que nas trevas, digamos que o ponto mais escuro, talvez, em torno da meia-noite, né? Ou seja, o ambiente mais tenebroso, né? Foi até que, ou seja, eles vão 23, ou tarde e manhã, o sexto dia. Significa isso, correspondência entre esses dois textos, um limite ali, um limiar, enfim. Vocês vão ver que em sequência, como eu já havia comentado, né, sobre os quatro rios, Pison, Gihon, Tigre e Eufrates, né?
visão espalhamento, região arremedamento, tique rápido, quando a pessoa já aceitou Cristo, enfim, está determinada nessa caminhada, ir para frente, correr, não olhar para os lados, focada, ou seja, negando as trevas. Então, sim, vai ser perseguido até o momento que de tanta aprovação, se torna como se fosse uma tartaruga ninja, de tanta pedrada. As pedras já não doem tanto, ou seja, ele consegue uma maturidade de tanta aprovação, ou seja, o mal com toda a sua força foi provado em situações muito difíceis. Ou seja, no ambiente mais tenebroso de provação. Né? Quando a gente realmente não tem mais forças, assim, no somatório de todas as nossas provações, quando somos aprovados nesse instante. Sim, aprovados. Ou seja, uma vez que somos aprovados, claro, passamos para uma fase diferente, para um nível diferente. Uma vez que o aluno lá do ensino fundamental completa o último ano, ele vai para o ensino médio, né? Vamos para uma nova fase, ou seja, quando somos aprovados, enfim, até o momento que o Senhor entende que temos credibilidade para passar para um nível superior, ele põe ali um limiar, um limite, né? Vamos ver por diante. Aqui, como diz, quinto dia. Então vai se iniciar o sexto dia, né? Versículo 24. Na vigília da manhã, o Senhor, a coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andasse com dificuldade. Vamos ver os termos aqui. Ou seja, na vigília da manhã, né? No novo amanhecer, no sexto dia, né? Ou seja, numa nova fase. O Senhor na coluna de fogo. A quem damos o nome de fogo consumidor, Espírito Santo. E de nuvem. Nuvem é o quê? Névoa, brisa, gotículas de água, envolto por vento, por ar. Espírito Santo, água, brisa suave, vento, uma ar, né? Espírito Santo. Viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Empurrou as rodas dos carros egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Gente, sabe qual ser o inimigo tem muito medo, além de Deus, que tem poder e autoridade sobre ele? Ou seja, lá quando Deus envia Cristo envia os apóstolos, fala, olha, vocês têm autoridade sobre todos os demônios. Gente, uma pessoa quando adquire a fé, o poder de Deus, a credibilidade para administrar aqui o poder de Deus, uma vez que a pessoa é, é provada e aprovada, ele dá a chave que liga a terra ao céu, que ligar aqui será ligado ao céu.
Ah, mas o inferno treme diante dessa pessoa. Porque o poder de Deus lhe é confiado. Administrar o poder de Deus. Tá, vamos lá. Versículo 1, 24. Ou seja, tá, o que eu falei a respeito disso? Ou seja, no novo ciclo, o que significa isso? Eufrates, né? Uma vez que ela tem um domínio sobre, ou seja, uma vez que está realmente o Espírito Santo morando nela, tá? Claro, dará frutos, né? Frutos do Espírito Santo. Né? Sabemos que lá o fruto do Espírito Santo é o amor. A fé atua pelo amor. Ou seja, o poder de Deus atua pelo amor. Quais são as características desse amor? Eu falei várias vezes, né? Vou falar novamente. O amor é caracterizado pelas seguintes características. Nesse pacote chamado amor vem a paz. A paz é um poder de Deus. A paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, que ciência nenhuma explica. Ela nos ajuda, protege o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Ela protege para que Cristo Jesus esteja em nós, no nosso coração e na nossa mente. Né? E sim, somos aptos a ter o cultivo das 7 características do perfeito amor. O perfeito amor que lança fora todo medo. O perfeito amor que nos é dado a plena fé. Ou seja, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, alegria, bondade. Essas 7 características formam como se diz, a estrutura do perfeito amor. Né? Ou seja, precisamos cultivar todas essas características aí para que tenhamos a face do perfeito amor. Tá. Então, claro, isso é vivido no rio Eufrates, né? O rio que é, digamos, fértil, frutífero, né? Gênesis 1:24. E Deus diz que, olha, veja bem, terra o coração, que a terra produza seres vivos. Poxa, mas o Criador não é que produz os seres vivos conforme a sua espécie? Animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie, sim, ele que produz. Mas, olha o que ele está falando para a terra. Ei, coração em que habita o Espírito Santo, você tem o poder de Deus. O Espírito Santo habita em você. Ó, Cristo falou, se receberes aquele que enviar o Espírito Santo, a mim receberei. Se receberem a mim, receberás aquele que me enviou. Quem enviou? Jesus? O Criador, né? Então, que a terra produza seres vivos. Olha, terra, você tem domínio, tá? Você tem autoridade sobre muitos seres vivos. Conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie, terra, indivíduo cujo o Espírito Santo mora dentro. Você tem domínio sobre anjos, sobre demônios. Sim, o Espírito Santo, o poder de Deus está em você. Ou seja, quando você diz
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sobre o Onipotente. Diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Pronto. Conforme o Salmo 91 diz, se temos essas características, toda a promessa do Salmo 91 nos lhe é cabida. Entendeu? Ninguém toca em nós se Deus não permitir. Por quê? Porque, olha, o Espírito Santo mora em nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ei, você que mora no mesmo lugar que o Altíssimo está, no coração seu, realmente, as trevas tremem diante de você, porque sabe que você não pode. O que acontece? Criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Ficou com medo. Ficaram todos com medo. Emperrou as rodas dos carros do egípcio, fazendo com que andassem com dificuldade. Exatamente isso. Versículo 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper de manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. Ou seja, aqui, enfim, Moisés, no caso, um ser humano, estendendo a mão. Sabe que muitas partes da escritura, quando você estende a mão, se comunica o poder de Deus, ou seja, a fé. Né? E um ser humano, tendo fé, ele tem autoridade sobre o mar, sobre o mal, sabe? Ou seja, e ao romper da manhã, retomou sua força. Os egípcios fugiam de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. Me vê muito em cena uma imagem que Jesus, quando vê uma pessoa possuída por muitos demônios, essa é uma legião, né? E daí Jesus faz os demônios sair dele, aí os demônios vão para os porcos, e os porcos vão e se afogam no mar. Né? E muito parecido com isso que ele falou. Então, Moisés estendendo a mão, ou seja, com a ordenança, o poder, a fé, a autoridade, né, sobre o mar, né, sobre o mal. O mar rompendo a manhã retomou sua força. Ou seja, saiu daquele ser e os egípcios fugiram para os porcos. Enfim, só fazendo uma comparação com aquela cena, né? De encontro a ele. E o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. E os porcos foram para dentro do mar, né? Entende? Muito parecido. Então, só falando que aqui, aquele que Deus lhe dá a fé, tem domínio sobre o mal, tem autoridade. Vamos lá, Gênesis 1, 26, 27. E Deus diz: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha, o que estamos aqui para ser criados à imagem e semelhança de Deus. Deus não é amor? Sim, Ele é amor. Somos convidados a que amar até o inimigo, a cultivar em nós o fruto do Espírito Santo, o amor. A fé não atua pelo amor. Deus não tem poder nem autoridade. Olha só. Tenha Ele domínio sobre peixes do mar, sobre aves do céu,
sobre animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Enfim, uma vez que somos creditários ao Senhor, uma vez que Ele nos comunica a fé, sim, temos autoridade sobre tudo e todos. Tudo que Ele falou aqui, temos domínio. Tá? Uma vez que somos a imagem e semelhança de Deus, uma vez que buscamos cultivar em nós o fruto do Espírito Santo, o amor, que é caracterizado por aquelas 7 características que cultivamos dentro de nós. Sim, para se cultivar aquelas características, Cristo mostrou muito bem na passagem daquele sofrimento até a cruz, como cultivar aquelas 7 características, né? Claro, se cultivamos, sim, somos creditáveis ao Senhor. Se damos frutos ao Senhor, somos creditáveis ao Senhor. Claro, Ele nos dá a fé, o poder dEle. Se temos crédito com Ele, não, esse aí, eu confio nele. Ele foi provado até o limite. Ele é confiável, sim. Eu vou dar o poder meu para Ele, porque eu sei que Ele não vai fazer mal com o meu poder. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Enfim, homem e mulher os criou. Gente, homem, Jesus Cristo. Mulher é a igreja dele. Igreja de Jesus Cristo, viu? Tem Jesus Cristo. Tem a igreja de Jesus Cristo. Aqueles que têm Deus no coração. Aquele qual o Espírito Santo habita nele. Entende? Esse aí, o apóstolo dele, aquele que ele deu a chave para ligar aqui na terra, lá no céu. Versículo 28. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra. E os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Gente, quando chega nesse nível de fé, olha, com essa autoridade, com esse poder, é o mesmo que fazer assim, olha, o inimigo, vamos supor que o inimigo cava um buraco para eu cair. Ou seja, vamos supor que tem uma pessoa lá no buraco, num buraco que o inimigo cavou para cair uma cova, né? Então lá o servo do inimigo do lado dando risada, né? Sabe o que acontece se chega uma pessoa que tem autoridade? Fala, olha, Senhor, olha inimigo, fala para aquele seu servo lá que cavou aquele buraco. Qual caiu aquela pessoa, um servo de Deus? Fala para ele, fala para aquele servo tirar aquela pessoa do buraco. E depois que ele tirar aquela pessoa do buraco, que ele entre no buraco e fique lá. E daí, diante dessa ordenança de uma pessoa de fé, o inimigo, o senhor daquela pessoinha má lá, vai falar, olha, vamos ter que obedecer, não tem jeito. Ele tem poder, ele tem autoridade vindo de Deus. Então, servinho, você vai ter que fazer isso, tá? Então faça o seguinte, tira aquela pessoa, aquele servo do bem no buraco, e entra você no buraco e fique lá. Mesmo contra a nossa própria vontade, vamos ter que obedecer, porque ele tem autoridade vinda de Deus. Exatamente isso. O mal mesmo se sabota. Enfim,
ele mesmo cai no buraco em que ele armou, sabe? Quando está diante de uma pessoa de autoridade vinda de Deus, né? Ou seja, Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, gerem frutos, estejam aí no rio Eufrates, estejam gerando frutos, estejam cultivando o fruto do Espírito Santo, né? Encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio, tá? Que a carne nunca mais ela possa corrigir no seu coração, subsistir no seu coração. Ou seja, olha, uma vez que o Espírito Santo habitando em você, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Domínio todos eles, sejam os peixes do mar, sejam os seres malignos, sejam as aves dos céus, sejam os anjos, ou seja, a própria serpente vai obedecer você, uma vez que você tem fé, tem autoridade. Versículo 29. Mas os filhos de Israel caminhavam, não estavam na beira do caminho, não estavam parados, a pé enxuto, pelo meio do mar. E as águas lhe eram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Ou seja, uma vez que estamos já nesse nível de fé, caminhando a pé enxuto no meio do mar, mesmo estando nas trevas, a pé enxuto, caminhando, não parados. As águas eram quais muralhas? À direita e à esquerda. Águas boas e águas más. Tá? O que significa isso? Lembra aquele diálogo inicial quando Cristo, quando o Senhor fala, olha, eles têm, eles são como nós, têm conhecimento do bem e do mal. Vamos ter que impedir que estenda a mão, né? Depois, tomem, pois a árvore da vida, comam e vivem eternamente, tá? Uma vez que, o que significa isso? É lá na queda, Gênesis 3, acho que é Gênesis 3, se não me engano, né? Significa o quê? Uma vez que a pessoa aceita Cristo, certo? Come, que significa comer, comer da árvore da vida. A árvore da vida é a árvore do centro do jardim, Cristo. É o centro da espiritualidade. Come da árvore da vida e vive eternamente, tá? Significa aí o quê? Que comer, a gente sabe que é fazer a vontade de Deus, tá? Uma vez que a pessoa faz a vontade de Deus plenamente, como é amar ou seja, os três principais mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração. Amar o próximo como a si mesmo e amar uns aos outros como eu vos amei. Enfim, tá falando com essa pessoa, tá? Essa pessoa ela sabe o que é o bem e o que é o mal. Ela está no ambiente de trevas e ela é íntegra. Ela é a Nova Jerusalém, com portas norte, sul, leste, oeste. Ela vai onde ela for. Ela dá testemunho de Cristo.
ela dá testemunho da Igreja de Cristo. Ela tem a Sagrada Escritura na sua testa. Ela dá testemunho da Sagrada Escritura onde ela for. Tá? Pode ser no ambiente mais tenebroso. Ela pode estar até comendo com pecadores. Ela dá testemunho. Tá? Gênesis 1, 29. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão sementes, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. Gente, erva que dá semente na Sagrada Escritura. Sabemos aí que a mostarda é um arbusto. Digamos, podemos classificar como, enfim, erva, né? Um arbusto. Dá semente. Semente de mostarda, a menor das sementes. Cristo foi o menor. Que ele falou: olha, gente, multipliquem esses meus conceitos, levem para frente, vão adiante, preguem a toda criatura isso que eu falei para vocês. Aquele que crê será salvo. Olha, e se acham na superfície de toda a terra. Enfim, vão pregai para o mundo inteiro esse evangelho. Superfície de toda a terra. Vai. Onde vocês for, pregue o evangelho, tá? Ou seja, todas as árvores em que há fruto que dê semente. Quem é a videira? A árvore da vida? Cristo. O que ele falou? Eis que lhe tenho dado. E que ele fez? Deu seu Filho único, para que o mundo fosse salvo por ele. Deu ao mundo. Todo aquele que crê será salvo. Ou seja, isso sirva de alimento para vocês, tá? O próprio Cristo é o nosso alimento. Ou seja, quando se diz, te dou, né? Ou seja, comer o corpo. Quando ele fala, olha, este é meu pão, comam em memória de mim. Isto é o meu corpo, comam em memória de mim. Entende? Quando você fala, olha, isso será de alimento para vocês, é isso, é Cristo, fazer a vontade de Cristo, é nosso alimento. Se para Cristo o alimento dele era fazer a vontade de Deus, para nós o alimento é fazer a vontade de Cristo. A vontade de Cristo é amar uns aos outros como Ele nos amou. Só assim podemos ir em qualquer lugar, tá? Dar o testemunho dele. Versículo 30. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Enfim, quando diz que morreu, morreu, né? Significa porque está verdadeiramente livre. Onde aparece isso? Se Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Se Cristo habitar em você, você é verdadeiramente. Se crucificado com Cristo estou, eu não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se receber aquele que eu enviei, receberás a mim. E receberes a mim, receberá aquele que me enviou. Gente,
O apóstolo Paulo nos traduz mais ou menos isso, falando: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Está guardada, ninguém tira não, está guardada. Tá, eles usam tento. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. Erva verde, né? Ou seja, toda erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Olha, eu vou pensar da seguinte forma: e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. Servirá de alimento. Gente, ó, uma vez que Cristo está na gente, uma vez que somos como, talvez, ali, uma mostarda, né? Uma pé de mostarda, somos capazes de dar fruto. Olha, o que vai ser a razão de todas as outras coisas para este? Lhe servirá de alimento. A erva verde lhe servirá de alimento para tudo isso aqui, ó. Os animais da terra, aves do céu, animais que rasteiam sobre a terra. A razão de tudo isso será essa erva verde, sabendo que nosso alimento é fazer a vontade de Cristo, né? Ou seja, a gente se alimenta de Cristo, né? Então a gente faz a vontade de Cristo. Tudo isso aqui se alimenta da erva verde. Então, tudo isso aqui faz a vontade da erva verde. Quem é a erva verde? A pé de mostarda. Quem é a pé de mostarda? Se Cristo, se crucificado com Cristo eu sou, é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu sou um pé de mostarda. Então, se eu sou um pé de mostarda, e se tudo aqui se alimenta do pé de mostarda, e se tudo aqui, e se alimentar é fazer vontade daquilo que se alimenta, tudo aqui, isso aqui vai fazer a minha vontade, gente. Significa isso? Serei rei. Se tudo isso aqui faz a minha vontade, eu sou rei. Então aonde? No reino. É o reino de Deus. O reino de Deus é quando eu alcanço o reino de Deus, quando o próprio Deus habita em mim, quando o Espírito Santo habita em mim. Enfim, assim o Senhor nos livrou verdadeiramente das garras do maligno, porque sou o rei. Versículo 31. Israel viu grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. O que o Senhor falou? Não, eu vou deixar o faraó crescer, ficar bem alto, para mostrar que eu sou o Senhor. Eu vou gloriá-lo. Eles vão ver a minha glória, né? Nesse faraó aí, tá? Vou deixar ele crescer para mostrar para esse povo que eu sou o Senhor, né? Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Sim,
Enfim, o povo confia naquele que tem sinais do Senhor, que tem autoridade que vinha do Senhor, né? Versículo 31 de Gênesis. Deus viu tudo o que tinha feito. Deus viu tudo o que tinha feito. Tudo. Então, a razão da criação do Senhor é criar esse aí, ó, a imagem e semelhança dele. Porque ele criou tudo para que esse fosse criado. Ou seja, esse que era muito bom. Muito bom. Ou seja, quando a primeira vez aqui em Gênesis que ele fala muito bom. Todas as vezes ele falou bom. E o que era bom? Bom. Quando ele vê que é muito bom, o vaso do oleiro ficou bom, realmente ficou bom. Vamos completar essa obra aí. Houve tarde e manhã, o sexto dia. No sétimo dia, o Senhor completou a sua obra e descansou. Pronto. Simplesmente assim. Criou o homem, a imagem e semelhança dele. Por quê? Pó da terra. O que significa isso? Da humildade do seu coração, soprou-lhe um sopro de vida. Provou ele no limite, que se tornou tão humilde, que era pó na terra. Sim, soprou o Espírito Santo dentro dele. E o homem se tornou um ser à imagem e semelhança em Deus. Enfim, completou-se a obra, né? Depois disso, Deus descansa. Gente, aqui termino, né? Essa 11ª edição de Revelation The Evolution. E também completo, né? Ou seja, o andamento desse texto, né? Ou seja, que tem 70 páginas, né? Iniciei lá há muito tempo, né? A meditação a respeito desse texto. E encerro aqui hoje, 11ª edição, a meditação desse texto. E assim vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, como Tu és bom, Senhor. Como Tu és bom, sim. Fazendo de nós aqui, olha, seres imperfeitos. Sim, diante de um longo trabalho, e árduo trabalho seu, muitas vezes de uma vida toda. Confiar, acreditar em nós aqui diante de tantas quedas, de tantas decepções que damos a Ti. Tu confia na gente, ao ponto de querer nos fazer semelhantes a Ti, fazermos perfeitos, tendendo a ser perfeitos como Tu és. Que Deus maravilhoso, que Deus humilde, quer dividir conosco, se dar uma parte sua, dar a glória sua, para nós que te decepcionamos tanto, Senhor. Como Tu é bom, gloriosamente bondoso. Oh Deus maravilhoso Tu és. Glórias a Ti. Pai, envia Teu Santo Espírito a nós aqui, para que nós, Senhor, entendamos a razão de tudo, da Tua obra, Deus, para que Tu não venha falar novamente, meu povo padece por falta de entendimento. E Tu vem, olha, meu povo está caminhando
rumo àquilo que eu tenho para ele. Meu povo está caminhando rumo à grande glória que eu tenho para ele. Sim, meu povo está caminhando, saindo daquele ambiente de sofrimento e caminhando para uma grande glória. Dessa vez, meu povo está caminhando com entendimento. E sim, o sofrimento do tempo presente não se comparar com a glória que há de vir, porque o meu povo está entendendo o caminho. Sim, Pai, por isso eu profetizo em nome de Jesus que teu Santo Espírito seja derramado sobre esse teu povo que está caminhando, ó Deus, como tu mesmo disse. Deixareis aí o Paráclito para que ele te ajude nessa caminhada, difícil caminhada, que esse Paráclito profetiza em nome de Jesus que venha em abundância sobre os teus filhos. Seja lá onde for, pode estar no lamaçal, pode ser um vale de ossos secos, mas vindo o teu Santo Espírito, sim, se levantará o teu poderoso exército para o teu reino, ó Deus. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Sim, e digo amém a essa profecia. Te agradeço, ó Pai, porque eu sei que Tu vais fazer o melhor. Glórias a Ti, Senhor Deus. Glórias a Ti. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Um bom dia, gente.